Eu assisti estarrecido, agora na noite de sábado, às manifestações de um grupo autodenominado de 300 diante do Supremo Tribunal Federal, alguns mascarados, a maioria vestido de preto com tochas, fazendo declarações, citando verbetes, palavras de ordem e marchando diante do Poder Judiciário. É impossível você ver as imagens e não relacionar com a Ku Klux Klan americana, que começou ali no século XIX, 1860. Depois teve uma reedição no início do século XX, 1920 mais ou menos. E finalmente a forma mais conhecida logo após a Segunda Guerra Mundial, 1950, como um movimento sectário, violento, ultrarradical, nacionalista, que afrontava os direitos civis e que perseguia os negros e que foi marcado por muitos assassinatos. Existe até os dias de hoje. Diante da manifestação estrombólica, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez a seguinte afirmação: eles são loucos, mas são poucos. Eu discordo do ministro. Eu acho que eles são poucos, mas são loucos. E pior do que tudo isso está embalado diante de um momento agudo que o país está vivendo, de caos social, de milhões de desempregados, de empresas quebradas, de PIB que vai despencar entre 5% e 7% esse ano. Nós estamos diante de milhares de pessoas que estão morrendo, de um colapso na saúde, de desentendimento entre os poderes, desentendimento entre os políticos, de falta de um projeto para a nação. Tudo isso é um tempero diante desse tipo de situação. Eles são poucos, mas são loucos. E isso tem todo o poder de contaminar uma massa enorme de pessoas. As pesquisas mostram que 30% dos eleitores ainda continuam fiéis ao presidente Bolsonaro. Nós estamos falando aí de talvez 30, 40 milhões de pessoas. Eu conheço gente séria, pessoas cultas, eu conheço homens de Deus sérios que continuam apoiando o presidente Bolsonaro em toda essa falta de lucidez que acompanha a sua gestão. Bolsonaro é o vértice, é a síntese de expressão de uma massa de pessoas que vem sofrendo, sobretudo, diante de 3 pilares no nosso país. O primeiro é a profunda frustração eleitoral, de nós vermos sucessivos políticos ocuparem a presidência e nenhum deles trazerem uma solução para a nação. Sobretudo depois do fracasso de um tão sonhado governo de esquerda, de um líder operário extremamente populista que desgraçou o país, que alastrou a corrupção como um câncer em todas as estruturas públicas e privadas do nosso país. Aí surge essa figura messiânica, totêmica do Bolsonaro, que no fundo é a manifestação, é a expressão de toda a insatisfação com séculos de exploração, com séculos de famílias que dominam as riquezas do país. É a síntese de tudo isso. O segundo problema é o esmagamento social. As pessoas em bolsões de pobreza, a vida da maioria da população brasileira se resume entre a boca e o prato. A pessoa come para trabalhar e trabalha para comer, mora no morro, num cubículo esmagado, com 10 pessoas se acotovelando dentro de casa, e a pandemia agora revela a profunda disparidade social que nós temos no país. A distância é muito grande, o fosso de distribuição de renda que separa ricos e pobres é uma coisa assustadora, grotesca, imoral. E o terceiro componente é o comprometimento intelectual. Na verdade, a falta de educação no Brasil, já dizia Darcy Ribeiro, é um projeto de Estado.
uma educação que não qualifica, uma faculdade que não forma. As pessoas saem sem condição de ler e interpretar um texto. E por isso são massa de manobras, de ideologias, tanto de esquerda quanto de direita, e de uma mídia profundamente contaminada e prostituída, que faz com que esse bolo funcione. E agora ainda temos o componente religioso, dando um acréscimo final, colocando um glacê nessa miséria na qual nós vivemos. E aí Bolsonaro surge como essa figura que enfrenta o vírus, que enfrenta o Congresso, que enfrenta o Judiciário, que chama puta que o pariu, que diz porra, que grita com todo mundo, que faz sinal de arma, que monta no cavalo. Ele é o libertador, ele é essa figura que traz para si o anseio de toda uma população que está esmagada e que não tinha voz. Eu lembro muito da figura do endemoniado gadareno nas Escrituras. Aquele homem que vivia acorrentado no cemitério e que quebrava os grilhões e que se cortava e que gritava e que parecia um animal e que todos tinham medo, porque na verdade ele era a representação daquela sociedade. A região de Gadara havia sido sucessivamente invadida, espoliada, e naquele momento em que Jesus visita aquela aldeia, eles tinham ali legiões romanas que continuavam o ciclo de opressão. E aí quando Jesus se encontra com aquele homem e pergunta quem ele é, ele diz: nós somos muitos, nós somos uma legião, porque havia uma possessão social associada à possessão espiritual. O gadareno era o herói daquela geração. Ele era a representação do inconsciente coletivo daquele povo esmagado e oprimido, quebrando grilhões, gritando, se cortando, e todos tinham medo dele. E aí Jesus expulsa o seu demônio, e ali não é só a libertação do indivíduo, é a libertação da coletividade, é uma quebra do jugo social que havia sobre aquele povo. Eu estou profundamente preocupado com o que possa acontecer com o nosso país. Eles são poucos, mas eles são loucos. E eu me lembro muito do que Jesus falava sobre a doutrina dos fariseus, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu quero convocar você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda tem um pouco de lucidez, você que não se deixou contaminar pela ideologia, você que não vive dentro de uma caixa, você que não ficou cego, você que não está contaminado pelo ódio, que você ore, que você peça pelo Brasil para que Deus se apiede, para que não venhamos a ter uma convulsão social. Hoje na Avenida Paulista, um pequeno grupo de defensores da democracia enfrentou um grupo de defensores de Bolsonaro e a polícia no meio. Os embates até aqui estavam sendo nas redes sociais. Agora eles foram para as ruas e podem se avolumar muito. E se eles crescerem, não vai ter polícia que dê conta. Vamos conversando por aqui? De encontro em encontro a mente abre, o coração expande. E o mais eu vou te falando no caminho.